Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e todas as coisas existem por sua vontade, pois foi morto e venceu a morte e o inferno. Glórias a Jesus Cristo. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui do canal do meu YouTube e do Facebook, meus amados irmãos e irmãs, crentes, católicos e livres pensadores. Que Jesus Cristo te abençoe, meu amado irmão, te abençoa, minha amada irmã, você e toda a sua casa. São exatamente 16 horas com mais 6 minutos, 4 horas com mais 6 minutos, hoje, dia 18 de novembro do ano de 2025, hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, se Jesus Cristo não voltar para arrebatar a tua igreja, amanhã, quarta-feira, teremos o prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo, com o pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, quarta-feira, dia 19 de novembro do ano de 2025, se Jesus Cristo não voltar, teremos as duas concentrações com o pastor Davi Miranda Filho, na poderosa campanha Deus Resolve Tudo, na grande São Paulo. A primeira concentração será das 9 horas até o meio-dia, na nossa sede, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Dom Pedro II. A segunda concentração com pastor Davi Miranda Filho será em Santo Amaro, zona sul da grande São Paulo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, Rua Promotor Gabriel Netuzzi
Matuzzi Pérez, número 93, a 300 metros da estação do metrô Adolfo Pinheiro, na mesma rua da UPA de Santo Amaro, praticamente do lado da UPA de Santo Amaro, zona sul da Grande São Paulo, das 14 até as 16 horas, a segunda concentração com o pastor Davi Miranda Filho, no tema Deus resolve tudo. Amanhã, quarta-feira. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, abaixe no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor e ouça o que o Espírito Santo Orialaparesúria tem operado e está operando na nossa igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação. Há tempo atrás, o Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração uma mensagem e gostaria de transmiti-la hoje para nossa meditação e para o fortalecimento da nossa vida espiritual, e que toda a força do diabo que luta, que batalha contra a nossa vida, venha cair por terra através desta mensagem, através desta palavra que há tempo atrás o Espírito Santo revelaste em meu coração, e gostaria de transmiti-la para nossa meditação. Meus amados irmãos aqui do Facebook, meus amados irmãos do YouTube, amados irmãos, a palavra de Deus, ela se encontra aqui em 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para o seu companheiro Timóteo. 2 Timóteo, do seu capítulo 4. 2 Timóteo, do seu capítulo 4. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Jesus abençoe e que toda força do mal contra a sua vida, repito, contra a sua família,
já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus aqui no livro, na segunda carta para Timóteo, do seu capítulo 4, eu venho falar novamente. Há um tempo atrás, o Espírito Santo revelaste em meu coração uma mensagem para a glória de Jesus Cristo, para a verdade do Espírito Santo e para a honra de Deus. E alabárias térias, revelaste uma mensagem no meu coração. E logo o Espírito Santo me deu o tema, a passagem sobre a mensagem que ele revelaste ao meu coração, a qual tem o tema o seguinte: infelizmente, homens, mulheres, por rejeitar a doutrina de Jesus Cristo, homens e mulheres, infelizmente, vazio do Espírito Santo, vazio da verdade, homens e mulheres, por rejeitar a verdade do Espírito Santo de Deus, estão vazios do Espírito Santo, vazio do Espírito Santo, homens e mulheres, por querer fazer a obra do seu jeito, estão vazios da verdade, estão vazios do Espírito Santo de Deus. Este foi o tema que o Espírito Santo colocaste em meu coração. A palavra diz aqui o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu para o seu companheiro Timóteo, segundo Timóteo 4, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, Surianta, na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra ínteres, a tempo e a fora de tempo, redargua, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme
as suas próprias concupiscências e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. No seu versículo 5 diz: mas tu se sóbrio em tudo sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpre com teu ministério. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Orianda, repito, há um tempo atrás, eu orando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus me revelaste a mensagem no meu coração com este tema: homens e mulheres de coração duro, se por rejeitar a verdadeira palavra de Deus, homens e mulheres vazios do Espírito Santo de Deus, por rejeitar a verdadeira palavra, homens e mulheres vazios, almas estão vazias. Quando o Espírito Santo me revelou esta mensagem, logo o Espírito Santo me trouxe aqui na segunda carta que Paulo escreveu para o seu companheiro Timóteo, a segunda carta para o seu companheiro Timóteo, do seu capítulo 4, quando o Espírito Santo de Deus me revelaste esta mensagem, eu logo anotei no caderno o tema da mensagem, e hoje estou tendo a oportunidade. Hoje chegou o momento de transmitir esta simples mensagem para edificação da nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela vem nos revelar que o apóstolo Paulo, ele suplica para o seu companheiro Timóteo, para ele insistir, orianda labária súria, insistir, perseverar, pregar a palavra, a verdadeira palavra, a tempo e a fora de tempo. A
nesta passagem, o apóstolo Paulo já estava oriando a Labária Súria, chegando o momento do ministério de Paulo encerrar. Já estava chegando o momento que Paulo ia para Roma e não voltaria mais. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu para o seu companheiro Timóteo, perseverar em transmitir a palavra de Deus como ela é. Aqui em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, que eu li até no seu versículo, 2 Timóteo, capítulo 4, até no seu capítulo 5, quando eu digo aqui nessa mensagem que já estava chegando a hora do apóstolo Paulo, já estava chegando a hora do ministério de Paulo cessar. É porque aqui no seu capítulo 6 tem o tema: Paulo prevê a sua morte, diz para Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda as saudações finais. Meus amados irmãos, eu vou ler aqui o seu versículo 7 e versículo 8 para me concluir aqui esta mensagem. Aqui no seu versículo 7 é muito conhecidíssimo, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então repito aqui nesta mensagem, Paulo já sabia que o seu ministério já estava cessando, o seu tempo já estava chegando, mas ele deixou um alerta: assim eu posso me expressar para o seu companheiro Timóteo. Ele diz para o seu companheiro Timóteo, aqui no seu capítulo 4, versículo 1, até o seu versículo 5, ele suplica, ele
os ouvidos por ouvir a santa doutrina e amontoar para si doutores para ensinar aquilo que eles querem ensinar. Foi o que Paulo escreveu para o seu companheiro Timóteo. Aqui no seu versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência, e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Fábulas significa ensinamentos falsos, ensinamentos que não vêm do Espírito Santo de Deus. E no seu versículo 5, Paulo continua deixando para o seu companheiro Timóteo um alerta. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra do evangelista e cumpra com teu ministério. Ô Surianda, eu venho falar da parte surialabariastérias do Espírito Santo de Deus, que revelaste algo aqui em meu coração. Cumpra com teu ministério, cumpra com teu ministério, Suriandalabariastérias, o Espírito Santo da verdade. Revela agora em meu coração. Cumpra com teu ministério. Cumpra com teu ministério. Pregue a verdadeira palavra. Pregue a verdadeira palavra. O Espírito Santo de Deus revela em meu coração. Pregue a verdadeira palavra. Aqueles que é escolhido de Jesus Cristo amarão a santa doutrina. O Espírito Santo de Deus revela agora em meu coração para a derrota do diabo. Aqueles que são de Jesus Cristo darão crédito na doutrina. Aqueles que são de Jesus Cristo aceita a santa doutrina. Os que são de Jesus Cristo aceitarão a sã doutrina. Cumpra com teu ministério. Pregue a verdadeira palavra. O Espírito Santo de Deus revela em meu coração. Almas estão com sede da verdadeira palavra de Deus. O Espírito
a verdade. Almas estão famintas de se alimentar da verdadeira palavra de Deus. O Espírito Santo, Orialapariassurianda, vai revelando em meu coração aqueles que são de Jesus Cristo darão crédito e amarão a santa doutrina. Almas estão com sede de beber da verdadeira água da vida. Almas estão com fome de alimentar da verdadeira palavra de Deus. O Espírito Santo revela em meu coração os que são de Jesus Cristo valorizarão a doutrina de Jesus. O Espírito Santo fala mais em meu coração aqui neste momento. Aqueles que virarem as costas para a verdade, cumpra com seu ministério. O Espírito Santo me traz uma revelação aqui agorinha. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, quando ele estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, Jesus, ele disse para os seus discípulos o seguinte: se este povo não tivesse ouvido as minhas palavras e visto os sinais, eles não teriam pecado. Mas porque viu os meus sinais e ouviu as minhas palavras, não tem desculpa mais dos seus pecados. Surianda Kinderébias. O Espírito Santo revelaste agora no meu coração. Cumpra com teu ministério. Esta referência que eu senti pelo Espírito Santo está no Evangelho de João, quando Jesus estava instruindo, dando instruções para os seus discípulos. Ele diz: se este povo, ou seja, se a nação de Israel não tivesse visto os sinais que eu operei, não tivesse ouvido a minha palavra, este povo não teria pecado. Mas porque viram os sinais e ouviram as minhas palavras, não tem mais desculpa dos seus pecados. Suriandalapariastérias. Cumpra com teu ministério.
Paulo disse aqui para Timóteo: mas tu se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra com teu ministério. Cumpra com teu ministério. Pregue a verdadeira palavra de Deus. Repito, o que o Espírito Santo de Deus revelaste em meu coração. Almas estão com sede da verdade. Os que são de Jesus Cristo amam a doutrina. Os que são de Jesus Cristo ama a doutrina, ama a verdadeira palavra. Almas estão com sede e com fome para ter as suas almas saciadas ao ouvir a verdadeira palavra de Deus. Cumpra com teu ministério. Cumpra com teu ministério. Falo da parte do Espírito Santo de Deus. Tudo que vós fazer para o Senhor, não é em vão. Lembrai agora pouquinho a referência que o Espírito Santo trouxeste em meu coração. Jesus disse para os seus discípulos no Evangelho de João: quando Orialapária Surianda, o Espírito Santo que enderebe as lapárias me traz uma revelação profunda em Calabária Súria, Orianda Lapárias Térias. Quando Jesus Cristo estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, que ele disse para os seus discípulos: se este povo não tivesse ouvido a minha palavra, não tivesse visto sinais, esse povo não seria inocente. Mas porque eles ouviram e viram sinais, não tem desculpa mais dos teus pecados. Nesta mensagem, Jesus estava dando as instruções para os seus discípulos, porque ele ia subir para os céus novamente. Ele entregar a vida dele para nós na cruz do Calvário. E ele deixou essa responsabilidade para os seus discípulos. E aqui dentro desta mensagem, o apóstolo Paulo deixa esse alerta para o seu companheiro Timóteo, porque estava
chegando a hora do ministério de Paulo cessar, mas ele deixou esta responsabilidade para Timóteo. Para Timóteo pregar a verdadeira palavra e combater contra os falsificadores da palavra. Esta responsabilidade cabe Surianda a mim e a você agora. Nesta geração, se é claro que nós estamos vivendo, cabe a mim e cabe a você pregar a verdadeira palavra de Deus, pregar a doutrina de Jesus Cristo. Essa responsabilidade transmitido agora para mim, para você, sentindo o Espírito Santo de Deus. Repito, quando essa referência que eu senti, quando Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, que estava chegando a hora que estava chegando a hora dele voltar para o Pai. E ele deixou essa responsabilidade para os discípulos. E aqui Paulo estava chegando o momento de encerrar o ministério de Paulo. Paulo deixou esse alerta para Timóteo dar continuidade na boa obra. Agora cabe a mim e cabe a você a dar continuação de pregar a verdadeira palavra. Mas primeiramente, para pregarmos a verdadeira palavra, necessitamos viver a verdadeira palavra. Oriandalabaria Súria. Aqui dentro desta passagem, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: porque virá tempo em que não sofrerão a santa doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si grupos doutores e pregarão aquilo que lhe agradam. Doutores nos dias de hoje estão transmitindo para vós, muito nos dias de hoje estão transmitindo o evangelho que não confronta o pecado. Muito nos dias de hoje estão com comichão no ouvido, não suporta mais a santa doutrina. O Espírito
Santo, revelaste em meu coração, Oriandalabárias, Suriandalabárias, Súria, Suricantalavárias térias, homens e mulheres que não suportam a verdadeira palavra de Deus, estão vazios do Espírito Santo, estão vazios de Jesus Cristo. Homens e mulheres que tornaram-se pessoas miseráveis, sem a graça, sem o Espírito Santo, porque rejeitaste a doutrina de Jesus Cristo. Quando eu digo miserável, senti pelo Espírito Santo, homens e mulheres que rejeitam a doutrina de Jesus, são almas que estão vazias, almas miseráveis, corações duros, que não suportam a verdadeira doutrina, querem servir a Deus do seu jeito, querem servir a Deus e ao mesmo tempo alimentar a carne, alimentar a prostituição. Esta palavra é o suficiente. Eu venho falar algo da parte do Espírito Santo para nossas vidas. A palavra de Deus é o suficiente para nos trazer todo o conforto que necessitamos. Aqueles que verdadeiramente amam a doutrina de Jesus Cristo têm um conforto muito grande. E este conforto é a presença de Deus. Venho falar algo do Espírito Santo de Deus. Pessoas que resistiam à doutrina de Jesus, que resistiu ao caminho estreito, estão resistindo o caminho estreito, almas vazias, sem a presença de Deus, almas miseráveis, sem a presença de Deus, coração duro, porque rejeita a presença de Deus. O Espírito Santo falaste em meu coração, por causa de vós está resistindo a verdadeira
insista em pregar a verdadeira palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Aqui dentro desta mensagem, Paulo sabia que a sua hora já estava chegando. Aqui no seu versículo 7 e 8, ele disse para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos que amarem a tua vinda. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, orienta, cumpra com teu ministério. Orialabaria Súria. Almas estão com sede da verdade. Almas estão famintas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu venho falar algo aqui. Quando o Espírito Santo me revelaste esta mensagem, tem cerca de um mês atrás, mais de um mês atrás, tem mais de um mês atrás que ele me revelaste esta mensagem. E quando ele me revelaste esta mensagem, eu repito, eu escrevi o tema no caderno para mim não esquecer. Mas aí ele foi revelando outras mensagens, continua revelando. E eu fui deixando de transmitir esta, mas senti pelo Espírito Santo da verdade para transmitir esta mensagem hoje. E falo, o Espírito Santo de Deus é minha testemunho. O que eu falei para vós há poucos minutos atrás foi o que o Espírito Santo falaste em meu coração quando eu estava orando e ele me revelaste esta mensagem. O que eu falaste agora há pouco foi o que o Espírito Santo me revelaste quando eu estava orando para transmitir esta. Quando eu estava orando, o Espírito Santo me revelaste estas palavras que eu falei agora há pouco minuto atrás, e vou falar novamente. Almas por rejeitar a verdadeira palavra de Deus, almas por rejeitar pessoas, por rejeitar a doutrina de Jesus, pessoas que rejeitam a verdadeira palavra de Deus, estão vazias e estão miseráveis, buscando auxílio no mundo, buscando auxílio para alimentar
jeito não funciona. Vós que está buscando, quer servir a Deus, e estão buscando o auxílio do mundo, auxílio no maldito futebol, na maldita televisão, nos malditos programas da internet, estão sem o Espírito Santo de Deus, estão sem o Espírito Santo de Deus, miseráveis. Foi o que Jesus Cristo, ele disse para a igreja de Laodiceia: não sabeis vós que são desgraçados, miseráveis, pobre, cego e nu. Está no Apocalipse 3:20, a 7ª carta para a igreja de Laodiceia. Almas que estão sem o Espírito Santo de Deus, corações duros para com a verdade, estão buscando auxílio no mundo, estão buscando auxílio para alimentar a carne, mas eu falo aqui da parte do Espírito Santo: volte à santa doutrina, seja cego para este mundo, não alimente a sua carne, que vós vai ter pavor de pecar contra Deus. Somente a palavra surianta é o suficiente para a vida do homem, para a vida da mulher. Mas por causa da dureza do vosso coração, estão sem a graça, estão sem o Espírito Santo, estão sem Deus, estão sem Jesus, porque endureceram o coração para a verdadeira palavra de Deus. Cumpra com teu ministério, meu amado irmão e minha amada irmã, que o Espírito Santo te fortaleça, que a força do Espírito Santo, orienta a Súria, esteja com você, meu amado irmão, esteja com você, minha amada irmã. Medite aqui em 2 Timóteo 4, até do seu versículo 22. Que Deus abençoe todos meus amados irmãos aqui do Facebook e do YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor
Jesus Cristo.